convidado é o nosso famoso pesquisador, biógrafo de quem? Ernesto Nazaré. Que foi fazer uma série de conferências em Londres, nas universidades, escolas, sobre o nosso notável compositor, e que é também o chefe da sala de pesquisas do Museu da Imagem e do Som aqui do Rio. Então, todo mundo já conhece a figura do Luiz, que nós já fizemos muito trabalho juntos, né? Pesquisas, programas de rádio. Isso mesmo. Né? Então, mas vamos, a vida é tua agora. Eu quero saber sua filiação, onde você nasceu, você entregar a ficha completa. Lauro, eu fui gerado, né, praticamente na praia de Ipanema. Ou seja, a gente morava assim, na quadra da praia e tal. Mas minha mãe, por não ter mais seus pais, ela resolveu então procurar a irmã mais velha, que era aquela espécie que ficou mais ou menos como a matriarca da família, né? A minha tia Zezé, e resolveu que eu deveria nascer em Volta Redonda. Da casa da tua família. Exatamente. Parto normal em casa. Mas aí, né, quebrou um pouquinho, né? Você é gerado em Ipanema, depois com 3, 4 dias. Aí Ipanema é a minha paixão, né? Você que foi criado naquela área ali também, sabe que beleza. Ipanema, mas nasci divino, que é lindo. Uma cidade tão pequenininha, mas tão linda. É verdade. É verdade. Tantos anos. É um orgulho imenso que eu tenho. E você também tem um orgulho muito. De Volta Redonda? Lógico. É certamente, né? É verdade. E eu peguei a cidade numa época maravilhosa, né, Lauro? Hoje ela se encontra muito descaracterizada, né? Como tudo acontece, né? Você não consegue manter como Resende, né? Você vê Resende com aquelas casas, com aqueles seus murinhos baixos, coisa linda. E essa foi a Ipanema que eu fui criado, né? A Ipanema dos muros baixos, dos grandes casarões, né? Por exemplo, a praia de Ipanema era o meu quintal, né? E como fazendo parte da minha educação, minha mãe, nós tínhamos um piano em casa. E nós fomos existiu aquela época em que o jovem aprendia acordeon, depois veio a época do piano e posteriormente a época do violão, né? Mas aí a minha mãe, meu pai chamava-se Luiz Gonzaga de Almeida, mineiro de Santa Rita do Sapucaí. E minha mãe, Hilda Abreu de Almeida, mineira de Lavras, sul de Minas. Só mineiro, né? E eu, né, tenho muito essa coisa do sangue mineiro, aquela coisa que eu aprendi com meus pais, aquele jeito de tratar, de me aproximar, de fazer amizades, né? E, pois bem, então eu tocava piano, meu irmão mais velho me ensinou algumas coisinhas e tal. Fui aprender piano um pouquinho depois com uma célebre professora aqui do Rio, a Ida Inátali, apenas irmã de Radamés Inátali. E também outras professorinhas, uma das minhas primeiras professoras chamou-se Carolina, o mesmo nome de da primeira professora do Ernesto Nazaré, que foi a mãe dele. Pois bem, Laura, aí a gente foi sendo criado, sempre teve piano lá em casa. E um ídolo, havia um ídolo lá em casa, né? Que é o compositor Zequinha de Abreu, nosso primo. Então sempre falava do Zequinha, sempre se comentava do Zequinha e tal. E quando eu cresci um pouquinho mais, me aproximei da família dele, passei aí algumas vezes a Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, a terra do Zequinha, e sempre na época dos festivais, né, da semana festiva, da semana dedicada ao Zequinha de Abreu em setembro. E continuei, fui algumas vezes a Santa Rita até com o falecimento da minha mãe. Esse laço, esse vínculo foi quebrado, né? E depois faleceu a minha última prima, filha do Zequinha, a Dirce, aí nunca mais voltei a Santa Rita. Então nós temos esse histórico de piano em casa. Sempre tivemos. As minhas duas irmãs foram pianistas excelentes.
minha irmã mais velha, Denise, chegou a tocar em teatro Mesbla, fazia recitais, compareceu ia às masterclasses do Jacques Klein. Então ela poderia ter seguido uma carreira interessante, mas é aquela história, né? No meu caso, a praia de Ipanema me atraía mais que o piano. E quando você ia ter as aulas, a professora sabia que você não tinha estudado. Eu sabia que você estava tocando de ouvido, né? Mas mesmo assim, com 6 ou 7 anos, em 1969, eu já fazia parte de programas de rádio, na Rádio Roquete Pinto, né, no centro da cidade. Fiz alguns programinhas de rádio, né? Eu sempre digo que foram as coisas horrorosas, né? Porque eu errava tudo, né? Não sei. E a minha carreira de menino prodígio e participante de programas de rádio não durou muito, não. Mas, de qualquer forma, aquele contato com num desses momentos, num desses programas que eu fiz para a Rádio MEC, para a Rádio Roquete Pinto, eu conheci o Pixinguinha, recebi um abraço dele, isso em 69, né? Então tem esse ambiente, eu fui criado num ambiente musical. E isso em 1976, eu assisti num programa de televisão da TV Globo chamado 8800, onde o Paulo Gracindo era o apresentador e ele tinha um assistente com ele, que era a então Silvia Falkenburgo, que é a nossa atriz maravilhosa, Silvia Bandeira, né? E uma pianista de São Paulo resolveu responder sobre a vida do Nazaré. Eram sempre 10 programas, né? Me lembro também até hoje, Laura, daquela figura maravilhosa do professor Mário Altuori, falando sobre a vida das formigas, o Clodovil respondendo sobre a Dona Beja. O programa era maravilhoso. Não sei se isso funciona hoje. Uma vez até mas aí depois eu vou esquecer de falar, mas vamos lá. O J. Silvestre me convidou para fazer um programa com ele também e tal, mas eu não aceitei, porque quando o J voltou ao Brasil nos anos 80 e tal. Agora, aí me interessei pela Eudóxia de Barros, porque ela falava de Nazaré. Gente, o que era aquilo? Não, você já conhecia Nazaré? Não, Lauro. Olha só, nós tocávamos lá em casa Arnaldo Rebelo, né? O Lorenzo Fernandes, o Scarlatti, Chopin, né? Aquelas coisas, né? Que todo estudante toca, né? Mas não tinha uma partitura de Nazaré. Eu fui ouvir Nazaré, acredito eu, pela primeira vez nesses programas da Eudóxia. A Eudóxia tocava alguma coisa e tal. E a Eudóxia não conseguiu completar os 10 programas dela. Ela saiu do programa no 8º programa. E eu fiquei sem saber por que o Nazaré morreu, como que ele morreu. Aí aquilo me deixou... Eu falei assim, ficou faltando algo, né? Foi quando então eu comecei a pesquisar sobre o Nazaré, isso em 1976... Vamos completar 40 anos de Nazaré, né? E eu comecei a pesquisar por conta própria. E logo depois, 76 ou 77, eu fui à Rádio Roquete Pinto, né? Porque eu sabia que lá tinha uma biblioteca de música. Como eu estava pesquisando sobre um músico, e chegando lá, uma pessoa me orientou a procurar o Museu da Imagem do Som, que ficava logo ali, a sede antiga da Praça 15. Chegando lá, fui muito bem atendido, comecei a fazer minhas pesquisas sobre Nazaré na Praça 15, e um senhor muito interessante sempre me orientava, chegava, trazia livros para mim, que era o Henrique Forés Domingos, o nosso glorioso almirante. E uma colega, e uma moça daquela época ainda se lembrava de mim, depois se tornou minha colega no MIS, que foi a museóloga Ado Anese. Eu já nem me lembrava desses meus encontros com o almirante, né? Mas ela me fez retornar as lembranças. Ou seja, eu comecei a pesquisar, a prática, eu posso dizer, né? Talvez não seja, mas eu posso dizer que o almirante, eu posso dizer que ele seria o meu padrinho na pesquisa musical, porque aquela figura dele era fantástica. Lauro, ele sabia onde estava o livro certo, na página tal, em que linha, qualquer livro naquela coleção toda dele, onde estaria em algum momento uma citação ao Nazaré. E ele ia trazendo os livros para mim. Me lembro que, como eu sempre falo,
as pilhas iam subindo, né? Eu falava, ai meu Deus do céu, não quero tudo isso, mas como é que você vai falar isso para uma pessoa de idade, uma pessoa bacana que está te fazendo uma gentileza? Você vai, é igual comida, né? Quando aquela senhora come mais um pouquinho, você não quer fazer desfeita, né? Mas então foi esse o meu primeiro contato com o Nazaré, Lauro. E aí, como é que você começou a escrever a sua famosa biografia? Que está online. À disposição, então, porque o livro impresso nunca saiu. Né? Lauro, eu fico triste, né? Eu fico triste porque eu acho que um trabalho como esse da biografia do Nazaré é uma vergonha que ele não tenha saído impresso. Então, por uma boa vontade, talvez por uma questão assim, sei lá, o Instituto Moreira Salles, graças também a duas figuras maravilhosas, que é a Bia Paz Leme e o Alexandre Dias, eles então disponibilizaram toda a biografia do Nazaré, de minha autoria, online. Então você pode chegar no site, o Ernesto Nazaré 150 anos.com.br, então você encontra o meu livro lá. Mas certamente para um escritor, para um pesquisador, ele quer ver a coisa no papel. Ele quer ter o prazer de olhar numa estante, tal livro, de saber que alguém comprou, porque o acesso online, sei lá, fica o registro da informação ali, perfeito, maravilha. Mas o livro é o livro, né, meu amigo? O livro é o livro. Então, quem sabe antes de eu partir para outra, né, eu tenho a oportunidade de ver meu livro impresso, né? Então, com essa pesquisa do Nazaré, Lauro, que comecei lá no tempo do antigo Museu da Imagem do Som, né, no tempo do Almirante, aquilo foi juntando em papéis, né? Eu fui trabalhando, fazendo as minhas pesquisas. Logo depois, em 77, 78, eu me mudei para Jacarepaguá, próximo à colônia Juliano Moreira, porque o Nazaré ele terminou seus dias louco, né? E ele terminou seus dias interno na colônia Juliano Moreira, né? Aí, aquela aproximação com o lugar, eu comecei a fazer amizade com pessoas que conviveram com ele, ainda encontrei o enfermeiro particular do Nazaré. Então, aquela coisa de ser, e as pesquisas sempre crescendo. Aí, um belo dia, transformei aquilo num livro. Fui procurar o maestro Edino Krieger, no Instituto Nacional do Livro, não me lembro qual era a instituição que ele trabalhava, né? Não me lembro agora. E ele me deu orientações. Né, me deu orientações a respeito de como pesquisar aquela coisa toda. Aí eu passei então a entender melhor. Era uma coisa primária, né, uma coisa de estudante. Então ele me emprestou livros, diga-se de passagem, livros que eu nunca devolvi. Né? Então eu peguei esses livros para estudar, realmente falei, poxa, é assim mesmo que pesquisa, é isso que é uma biografia, é isso que é uma pesquisa, né? Aí foi muito interessante. Mas aí, Lauro, comecei a querer me aprofundar mais e mais no desenvolvimento de uma pesquisa e tal, e o livro começou a demorar um pouquinho mais para ficar pronto. Mas sempre, e outra coisa, Lauro, na medida que eu ia tomando conhecimento, informações a respeito do mundo musical do Rio de Janeiro, eu fui conhecendo figuras maravilhosas, né, como o Catulo da Paixão Cearense, o Eduardo Souto, né? Um grande intérprete da música brasileira, o Vicente Celestino. Então comecei a desenvolver trabalhos biográficos em relação a essas figuras, né? E o Nazaré, felizmente, como eu digo hoje, pelo menos ele está disponibilizado online, a biografia do Nazaré. Agora eu queria que você contasse, o essencial disso tudo, é que essa biografia foi premiada e você tinha quantos anos? Lauro, eu recebi em 1985 o prêmio Moinho Santista. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 ou 24 anos. Eu só sei que eu fui o mais jovem detentor daquele prêmio, né? E na ocasião, esse prêmio foi dado para música, para arquitetura e para escultura. Na música eu ganhei. Mignone ficou felicíssimo, porque Mignone também tinha recebido esse prêmio. Acho que também o Guarnieri, só grandes nomes. O pirralhinho ali, o menininho ali fui eu. Na arquitetura, nesse mesmo ano de 85, foi o Oscar Niemeyer e a escultura Bruno Jorge.
Então você vê que interessante. E eu fui premiado, Lauro, pelo meu trabalho, né, ainda não impresso, pela minha pesquisa, né, 24 anos, Lauro. 85, ou seja, 9 anos depois que eu comecei a pesquisar sobre o Nazaré, e foi um prêmio de repercussão nacional, Lauro. O prêmio foi muito importante. Bom, então agora já chegamos aos finalmente do seu conhecimento do Nazaré. Agora vamos ao nosso conhecimento. Isso. Uhum. Eu vou contar primeiro o que aconteceu. Um dia eu estava lendo uma matéria numa revista ou num jornal e vi que o maestro Francisco Mignone, ele fazia 80 anos. Pois bem, e em algum momento dessa matéria, não sei se foi Lena Frias que escreveu, não me lembro agora, Celina Cortes, não me lembro, falava dos 80 anos do Mignone e que ele tinha sido amigo do Nazaré. Claro que eu vou procurar esse homem. Consegui encontrar o endereço dele, mandei uma carta para ele, até acho engraçado, Laura, que na carta eu digo que no dia tal eu vou ligar para ele. Aí, a partir daí, comecei a fazer amizade com o Mignone, ele gostou de mim, né? Isso foi, não me lembro agora o ano que foi, quando o Mignone fez 80 anos, tal. Mas depois eu não posso deixar de dizer, Laura, que em 1980 eu conheci a família do Nazaré. E que também essa aproximação com a família Nazaré, eu me tornei o herdeiro do acervo do compositor. Uma coisa que, sinceramente, meu amigo, eu nunca vi isso em lugar nenhum no mundo. Às vezes você escreve sobre alguém, vem uma viúva, te entrega essa caneta foi de fulano, esse foi o chapéu de não sei quem, mas o acervo todo. Então isso aconteceu comigo. Pois bem, Mignone... Até o piano do Nazaré, que eu depois, nos anos 90, 98, 97, 98, eu doei ao Museu da Imagem do Som. Não era nem funcionário ainda, mas pela minha simpatia à instituição, né, meu carinho pela instituição, eu fiz essa doação na gestão de Jorge Roberto Martins. Aí, Lauro, essa amizade toda com o Mignone, né, essa aproximação com ele e tal, um belo dia eu estou indo visitá-lo, já no final da vida dele, né, já no final da vida do Mignone. Aí encontrei no elevador do prédio dele, né, subiu comigo uma figura, né, que eu acho que nesse caso você podia falar quem era essa figura, né, que a nossa, desculpe, que a amizade com aquela figura começou no elevador, né. É o seguinte, é que eu era amigo do Mignone já há algum tempo e ele estava nos últimos dias de vida, né, que eu tinha feito a última entrevista com ele e eu estava realizando 4 programas de 2 horas sobre a obra dele. Então, a obra de concerto, a obra de câmara, de piano e vocal. Então, estava organizando tudo. Aí, quando consegui, estava com muita dificuldade em ópera, no canto, aí consegui, com o Paulo Forte, as coisas que me faltavam para fechar os programas. Eu fui feliz na casa do Mignone para dizer para ele, mestre, agora está completo, está tudo completo, a sua série. Acabou de entrar no elevador, você entra junto comigo. Olha, eu sei para onde ele vai, soltou junto comigo, apertou a campainha antes de mim, eu fiquei olhando. Aí veio o Mignone descalço e de pijama. Foi uma coisa maravilhosa. E só para completar, quando a gente entrou no apartamento dele, havia uma salazinha de televisão, a empregada estava sentada na televisão. O velho teve que levantar para abrir a porta para a gente, Laura. Mas ele foi nos brindar, né? Ele foi... ele estava ótimo, porque no dia que eu tinha gravado com ele, que tinha sido uma semana antes, mais ou menos, ele estava ofegante, ele estava com... de 10 em 10 minutos ia para o oxigênio, e ele estava ótimo, ele levantou descalço, ela foi abrir a porta, Maria Josefina tinha saído para fazer compra. Laura, e a nossa amizade começou então na casa do Mignone, naquele elevador, e você sabe que vamos completar 30 anos de amizade, né? Ou seja, eu o acompanho, eu carrego há 3 décadas, hein? Presta atenção nisso. A nossa amizade, na verdade, acho que
começou no enterro do Mione, né? É porque só ficamos nós dois com a viúva dele. Todo mundo. Exatamente. Todo mundo foi embora. Ela ficou sozinha. Aí eu fiquei e você ficou. Aí caiu um toró. Nós ficamos debaixo de uma guaritazinha com ela. Foi quando ela disse que ia parar, que ela não ia mais tocar. Eu digo, não, que isso? Agora você vai começar a sua carreira. Ela tinha uma carreira junto com o Mione. Achava que fosse ficar por ali mesmo, né, Aí ela levou aquele estalo, né? E eu falei, tem 24 valsas brasileiras prontas em cima do piano, que ela estava aprendendo com ele. Tem todos os choros ainda que foram gravados. Isso aí. Tem uma coisa imensa para você. E ela cumpriu. Foi fantástico. Você acha então que ela teria entregue os pontos naquele momento, né? E ela tem muito caráter, Maria Josefina, porque ela pegou tudo que era do Mione, ela doou tudo para a Biblioteca Nacional, que trata com descaso total a obra dele, compositor. Ela está tirando de lá cópias para botar para o Instituto. Ô Lauro, essas instituições, né? Eu trabalho com instituição de cultura, né? Mas há instituições que só guardam. Então você dá ao autor a possibilidade de ter uma morte mais longa, né? Porque certamente, continuando esse acervo precioso na casa da Maria Josefina, quando ela se fosse, que fim levaria aquilo? Então, pelo menos está na Biblioteca Nacional, sim. Mas o que faz a Biblioteca Nacional, ou o que fará? Nada. Só guardar. Guardar bem, talvez, né? Mas só guardar. Mas aí, Lauro, eu acho que a instituição que cuida de um acervo, ela tem que divulgar aquele acervo, aquele autor, ela tem que trabalhar em cima, mas tudo é complicado, né? É complicado para a gente, conseguir uma cópia de uma obra de opereta, das óperas. Isso. Que eu fiz a homenagem do Mione, aquele ciclo da FINEP. Isso, que loucura aquilo, né? 3 óperas. O que eu penei para conseguir copiar as partes. Lauro, o primeiro trabalho que eu tive meu publicado em livros foi quando eu fiz parte da equipe que montou aquela biografia do Mione, aqui em 93 pela Funarte, né? Então eu, o Vasco Maris, o Aloysio de Alencar Pinto, figura maravilhosa, o outro sensacional, Zito Batista Filho, né? Que me chamou para trabalhar com ele, né? Ou seja, então eu fico muito feliz, Laura, que desde rapazinho, desde menino, as pessoas sempre confiaram no meu talento. Por exemplo, quem pedia para mim para fazer pesquisas para ele, né? Mozart Araújo, né? O nosso amigo não sabia que palavras sempre eu acho, pode ser, né? Então não devo falar isso, né? Para me vangloriar, mas eu sinto orgulho de saber da amizade, o respeito que tinha, por exemplo, um Ari Vasconcelos, né? O JFG, o carinho que essa turma tinha. Talvez por eu ser jovenzinho, aquela coisa toda, e eles com homens com mais de 70, 80 anos, né? Então eu sempre fui muito assim acarinhado por essa turma antiga dos pesquisadores. Por isso eu fui tomando gosto pela pesquisa, né? E por incrível que pareça, Lauro, num momento muito difícil da minha vida, né? Momento péssimo, né? Terrível, eu comentando com você a respeito da minha situação, né? E você comentou com Maria Josefina, e Maria Josefina comentou com Edino Krieger, e eu de repente me vi trabalhando no Museu da Imagem do Som. São 12 anos, e quando na gestão da Rosa Maria Araújo, quando ela assumiu a fundação, né? Ela já me colocou à frente de uma sala de pesquisa. Eu fui o primeiro responsável pela sala de pesquisa do MIS. E hoje eu recebo, Lauro, gente do mundo inteiro pesquisando, doutores, pessoas fantásticas, importantíssimas, fazendo um trabalho. Também, claro, né, pessoas mais simples, né, ou aquele simples cidadão, o cidadão comum que só quer ouvir aquela valsa que a vozinha dele tocava quando ele era criança, ele não sabe identificar e quer cantarola para mim, para ver se eu... Né? Então, esse meu conhecimento todo adquirido nas pesquisas, eu aplico tudo isso no meu trabalho, né? E isso me deixa muito feliz, muito honrado, tenho procurado, e já são 8 anos, né, Laura? 8 anos à frente da sala e 12 como funcionário. Bom, agora vamos à nossa conjunção.
Isso aí, pode falar. Qual foi a primeira vez que nós trabalhamos juntos? Lauro, você queria fazer um programa sobre Nazaré. Isso foi em 87, Lauro, 87. E o Nazaré, né, é um compositor que passou quase metade da vida dele no século XIX e a outra metade no século XX. Então fizemos 2 programas, Nazaré no século XIX e Nazaré no século XX. Então foi a primeira vez. O ano eu sei que foi 87. Quando foi, eu até tenho anotado. Mas depois, meu amigo, você sempre me chamou, sempre que você sentia que havia algum compositor esquecido, algum nome esquecido, outros até que eu te levava, né, levava você o nome desses artistas, né, a gente começou a fazer outros programas também, né? Eu quero dizer o porquê. É porque naquele tempo, quando tinha que homenagear qualquer compositor, eu tinha que escrever aquela biografia, botar as musiquinhas dele e não podia discutir aquele compositor. Tinha que ter um diálogo, né? Tinha que ter uma pesquisa minha e de outro pesquisador. Isso aí. Foi quando eu tive a ideia de te chamar, né, pra gente. Aí a gente ficava inventando desafio, né? Isso aí. Até Gottschalk. Lauro, só você. Lauro, a gente resgatou Gottschalk. Toda a obra dele. Que coisa fantástica, né? Fizemos depois um programa ao vivo, né? Com a Maria Tereza Madeira. O repertório, coitado. E quando a gente inventou de fazer um programa homenageando as participações do Nazaré na antiga Rádio Sociedade, que depois virou a Rádio MEC? Todos 2 recitais que ele fez na rádio. E você queria, porque queria que tocasse o mesmo programa, né? Não queria só as coisas manjadas, não. Queria exatamente aquilo que ele tocou. E você ainda copiou a página do diário dele. Isso mesmo. Dizendo, hoje na Rádio Sociedade, toquei não sei o que, não sei o que. E ainda colamos até pela rádio toda. E você, Lauro, quem que você chamou? Você lembra? Claro. Você chamou para tocar a Maria Josefina Mignone. Mas a Maria Josefina foi para completar com a Iuca. Iuca, né? E o nosso querido lá, o Heitor Alimonda, que tocou maravilhosamente bem. Que nunca tinha tocado nada de Nazaré. Aquele dia, eu liguei para ele na tua frente, você lá em casa, e falei, mestre Alimonda, aqui é Lauro. Tudo bem, Lauro. Aí eu falei, eu tenho uma proposta indecente. Eu acho que foi isso mesmo. Você falou isso. Falei, brincando com ele. Aí ele disse, o que é? É para o senhor gravar um programa para mim, obra de Nazaré. Mas eu nunca toquei Nazaré. Pois é, eu quero que o senhor toque. E ele aprendeu todos os programas. Olha, eu fiquei assim, poxa, professor, o senhor nunca tocou Nazaré? Nunca colocou. E ele se apaixonou. E se apaixonou lá. E os 3 meses antes da morte dele, ele me telefonou pedindo que queria gravar umas obras do Nazaré e os prelúdios do Mignone, que ele queria deixar gravado, registrado. E fiz. Aí você foi até ajudar, coitado. Olha, eu passei as páginas pro maestro, né, pro Heitor Alimonda, e na hora da edição, Lauro, por incrível que pareça, sem uma partitura, sem nenhum suporte técnico, eu consegui identificar alguns trechos onde ele não teria sido tão bem. A gente fez a edição, Lauro, e as gravações ficaram perfeitas. Uma coisa como se fosse lá de cima me ajudando. Você imagina, Lauro? É aqui, o senhor corta esse aqui, passa para cá, e saiu uma... Olha, até fico arrepiado, Lauro, porque editar um programa, né? Eu não queria deixar aqui algum esbarrão, e ficou perfeito, Lauro. Que ficou muito bacana. E o Heitor Alimonda, então, o canto do cisne dele foi Mignone e Nazaré. E ele quis tocar o difícil, ele quis tocar a polonese do Nazaré, as peças clássicas dele, né? A Valsa Dora, maravilhosa, né? Só trabalhos sensacionais, os trabalhos mais complexos do Nazaré, né? E a nossa amizade também, Lauro, veio Eduardo Souto. Fizemos um programa com o Eduardo Souto. Maravilha, outro completamente esquecido, né? Os irmãos Levi, Luiz e Alexandre Levi, 3 programas, né? Porque o Alexandre deu 2 programas, né?
e a gente fazia pesquisa, a gente conversava. E arranjar as gravações, meu Deus do céu. É complicado, Lauro. E você procurando aquele acervo da Rádio MEC, né, em gravações antigas. Onde é que está, como é que a gente vai completar esses programas? Zequinha de Abreu, que maravilha. Eu acho que nunca ninguém lembrou de tocar Zequinha de Abreu, um programa só dele na Rádio MEC. Porque eu tocar um ou outro número, né, mas programas dedicados a eles e outros compositores que nós só ficamos faltando, Lauro, e quem sabe um dia, né, a gente possa fazer num outro momento, até mesmo numa outra rádio, né, o nosso Catulo cearense, né, o Catulo da Paixão Cearense. Ficou faltando ele. Né? Ficou faltando o Catulo. Mas ele esteve presente em vários programas. Aí o que aconteceu? Nós sempre colocávamos Catulo em algum momento. Quando, por exemplo, a gente fez o Ciclo Nazaré, 21 programas dedicados ao Nazaré. 21 horas dedicadas ao Nazaré. Nazaré, compositor clássico. Nazaré, compositor popular. Nazaré e as casas de música, Nazaré e Ipanema, Nazaré no Rio Grande do Sul, Nazaré em São Paulo. Nunca a gente teve que espremer para inventar temas e poderiam ter sido até mais se eu não tivesse assim, desistido em um determinado momento, Lauro, porque fizemos 21 programas. Não sei se você se lembra, eu atravessava um problema seríssimo de saúde e eu ia gravar com você com 2 catéteres. Eu tinha um catéter em cada rim, com dores, né? Com o sacrifício de morar na Zona Oeste e ter que ir à rádio. Mas sabe por quê, Lauro? Porque era você. Você acha que alguém vai me tirar de casa? Com uma leve dor de cabeça eu já não saio. Imagina com 2 catéteres me incomodando, né? Andando 45 quilômetros com aquela coisa me incomodando dentro de mim. Só você, Lauro, porque eu tenho muito respeito por você. Você é um apaixonado sincero pela música brasileira, pela música internacional, pela boa música. Como é que eu não vou atender um pedido seu? Só não podia vir de repente com cachumba que podia passar para você, né? Fora isso, né? Mas vamos continuar agora com a parte importante que eu acho. A sua emoção de você ser convidado para falar sobre Nazaré do exterior, logo em Londres, assim, uma das capitais culturais mais importantes do mundo. Você levar a música de Nazaré e também da sua emoção de ver que alunos da universidade estavam fazendo uma opereta de Noel Rosa. Laura, eu vivi um sonho. Vocês podem imaginar a emoção de você ser reconhecido, né? Tudo bem que não foi no Brasil, mas no Brasil eu também sou reconhecido, não tem nada que reclamar. Também culpa sua isso, Laura. A Clélia Iruzum queria gravar, a Clélia que eu conheço desde mocinha, essa mulher maravilhosa, conheço como menina prodígio, depois daquele prêmio que ela ganhou no Festival Mignone de piano, aquela coisa toda, eu a conheci. E de repente a Clélia sumiu, talvez por eu ter me mudado para longe da cidade e tal. Aí ela grava um disco de Nazaré e pergunta se você conhece alguém para que pudesse escrever um texto a respeito. E você indicou a mim. Porque se eu fosse aproveitador, eu falava, eu, né? Claro. Você acha que eu não conheço o Nazaré o suficiente? Mas não, né? Isso chama-se generosidade, meu amigo. Você é generoso. Sinal, vai procurar o melhor. Quem mais entende de Nazaré é Luiz Antônio de Almeida, que é um biógrafo dele. Aí ela te procurou. E você... Aí fiz o disco, fiz o texto para ela, né? Fiz um texto até muito interessante, porque eu pensei, trabalhei o texto voltado ao público estrangeiro, né? Não quis usar gírias, expressões que só o carioca entenderia, né? Aí fiz o disco e falei, Clélia, quando você lançar o disco, procura fazer algo diferente, procura fazer um ciclo de palestras, aquela coisa toda, para que não fique mais um lançamento apenas de um disco, né? Ah, tá bom. Ô Lauro, ela me disse que se ela quisesse, ela teria feito uns 10 ou 12 dias que eu passei na Inglaterra, um evento para cada dia. Tão a repercussão positiva que foi o interesse que desperta o nome de Nazaré lá fora. Aí até Oxford ela poderia ter conseguido, mas ela, sabendo que eu estava de férias, que eu estava viajando, queria passear, queria conhecer a Inglaterra e tal, as 3 primeiras a responder aos e-mails da Clélia, então a primeira foi,
King's College, no centro de Londres, a fabulosa a fabulosa universidade. Depois veio o Clare College, em Cambridge. O Clare College, Laura, é de 1326, Laura. A emoção de você falar naquilo, aquilo que você só via em cartões postais, aquilo que você nunca poderia imaginar você falar em Cambridge. Nazaré, aquele cara que nasceu no Morro do Pinto lá. É uma emoção muito grande. Depois a Universidade de Warwick, que é uma universidade de 50 anos, nova para eles, né? A outra que tem, né, 700 anos. De repente, Laura, é a 10ª, está entre as 10 mais importantes da Inglaterra. Você falar, e a Clélia tocando, você conversando sobre Nazaré, a Clélia tocando, e que mestra que é a Clélia Iruzum, Laura. Ela não toca um acorde sem não ter estudado antes, sem não ter analisado, sem não ter dado nota a nota. Qual será o interesse do Nazaré nisso? Como ela respeita a obra de Nazaré, porque eu acho muito feio esses pianistas que acham que Nazaré é facilzinho. Não é facilzinho não, Laura. Não é facilzinho não. Ele é complicado, ele é complexo, ele é inteligente, ele tem bom gosto, sabe? Ele é um artista refinado, não é qualquer batuqueiro que toca Nazaré, não. Né? E eu reconheci, porque aqueles acadêmicos, Laura, naquelas grandes instituições, um concerto teve 80 pessoas, outro concerto 30, outro 20. Isso só grandes mestres, Laura. Por exemplo, em Cambridge, no King's College, veio um dos maiores críticos da Inglaterra, um cara que escreve para aquela Gramophone, né? Até me lembro, porque ele adora Nazaré, que quando eu falava ele dormia. E quando a Clélia começava a tocar, ele acordava, né? Ou seja, o interesse na obra do Nazaré. Olha, o Nazaré hoje em dia, segundo o nosso querido amigo Alexandre Dias, né? Ele não pode dar os números exatos, né? Mas ele me disse, né? Peço desculpa se eu estiver enganado, que hoje o Nazaré é o artista brasileiro mais gravado no exterior, Laura. E isso mais que Vila Lobos, mais que Tom Jobim, é o artista, e o piano do Nazaré conquistou o mundo, meu amigo. Conquistou o Japão, você sabe disso. O sucesso que Maria Josefina fez tocando aqueles arranjos do Mione para 2 pianos, né? Nazaré é uma loucura. Que paixão que essas pessoas têm por ele. É uma pena, né, Laura, que eu trabalhei na divulgação do Nazaré lá fora, né? Em 3 momentos especiais, mas eu acho que teriam que ser todos os dias dedicados a ele, né? Tinha que ter palestra todo dia, porque o público é ávido de interesse em conhecê-lo, né? Conheceu através de um tradutor, né? Eu falava uma coisa e o camarada, de repente, muitas vezes falava até uma outra coisa mas eu não me metia, né? Porque eu não vou corrigir o sujeito, né? Mas que coisa bacana, Laura, que respeito, e gostoso também na Inglaterra, eles bebem durante o evento, Laura. Eles beberam durante o recital, né? Pegam vinho, aquela coisa toda. Foi um ambiente maravilhoso, Laura. E a Clélia me recebendo na casa dela, um estranho, né? Que coisa fenomenal, Laura. A mim e meu companheiro Alexandre, né? Bicalho, e os dois lá na casa de uma pessoa que nem nos conhecia, tratados de repente, Laura, como 2 irmãos, parentes dela, né? O Roberto, o esposo dela, Roberto Martins, que sujeito é aquele, Laura? Perdão, querido. Renato Martins, que sujeito é aquele? É um lorde. Os meninos dela, né, o Rafael e a Clarinha, que garotos preparados, que doçura, né, que jovens excepcionais. Então isso eu tenho que elogiá-los e agradecê-los, né, o carinho com que eles receberam a mim e ao Alexandre, né. Foi uma coisa sensacional, meu amigo. Eu só sei que foi um momento especial da minha vida. Eu acho que não é qualquer pessoa que vá falar num lugar desse, né? O cara tem que ter um currículo, tem que ter um histórico, né? Porque eles são seríssimos. Tem que ter conhecimento, né? Exatamente, é por isso que eu falo, a gente troca. Teve um momento que eu falei com a Clélia, que é o nosso primeiro evento, que eu não sabia o que ela ia falar, nem ela sabia o que eu ia falar.
mas que ia dar certo assim mesmo. E outra coisa, o menino, meu tradutor, garoto, um dos tradutores de um dos eventos, queria que eu conversasse com ele a respeito do que eu ia falar, para ele já treinando, né? Para ele já. Eu falei, não, eu só falo de improviso. Ele ficou apavorado, coitado. Meu Deus. Aí eu ainda falei assim, eu só vou escolher palavras difíceis para você traduzir. Mas, Lauro, que astral, Lauro, a viagem foi perfeita. Foi perfeita. E eu espero. Eu falei com o público inglês, né? Em alguns momentos, que foi graças àquele CD que ela produziu, que a Clélia participou, que me trouxe à Inglaterra. Então, o que eu espero é que ela grave um segundo CD, porque eu quero voltar. Mas ela certamente vai gravar. Vai. Coisa para gravar. Vai, isso é verdade. E há um interesse muito grande na Europa toda. Pode ser que ela até venda pouco no Brasil, mas na Inglaterra. O Lauro Nazaré, ele já está todo editado. Qualquer pessoa no mundo pode acessar a obra dele. E agora já está em domínio público. Já há alguns anos, né? Já há alguns anos. Mas tem uns 5, 6 anos, né? Talvez. Agora, você pode ir em qualquer lugar. O que eu lamento, Lauro, é não ter um site dedicado ao Nazaré em inglês. Porque a língua portuguesa, ela complica um pouco a divulgação do nosso grande artista lá fora, né? Você só ter sites, você encontra 500 sites falando do Nazaré. Você pode linkar em vários lugares. Mas o inglês, e o que existe em inglês é uma besteirinha, sabe? Mas eu estou pensando em um dia, quem sabe, fazer um site. Eu tenho um domínio, que é o ernestonazaré.com, e eu quero desenvolver agora, depois dessa viagem, esse domínio, esse site, esse domínio, e dedicar ao Nazaré em inglês. Mas é isso, Laura, a gente... Pode botar até trilingue, né? Inglês, não, francês, o inglês certamente estará lá. O que só não pode ser é o português. Então vai ter o português, vai ter o inglês, vai ter o japonês, porque eu acho que ele, Laura, é a música brasileira, Laura. Eu acho que a única coisa que salva a nossa nação lá fora ainda, porque o futebol já era, né? O que salva a nossa música, a memória, o que consegue manter o Brasil em algum nível entre o talento e a decência, sei lá o que, é a música brasileira, porque o amor que eles têm. No recital de Warwick, a Clélia convidou um amigo dela, violoncelista, e tocou a Baquiana, né? Coisa maravilhosa, como eles respeitam Vila Lobos, né? Como eles respeitam agora Mignone. Daqui a pouco o Mignone vai ser descoberto. O Japão já tem loucura por Mignone. Carlos Gomes, que vez por outra já estão fazendo as suas óperas, montando as suas óperas, é o que salva a nossa, que nos dá alguma categoria, o que nos coloca em alguma coisa próxima do primeiro mundo, é a música brasileira, a mesma música brasileira, a música clássica brasileira, a popular, a música que as pessoas acham que é passar uma régua e acabar com a música clássica, que o negócio, quem manda aqui é a popular. Isso é uma cretinice, isso é feito por pessoas oportunistas, né? É quando você coloca num cargo importante, à frente de uma instituição, a pessoa está ali por uma questão política, uma questão partidária. Isso acaba, isso leva a nossa música à indigência, porque essas pessoas são praticamente indigentes, né? Você vê trabalhos impressionantes, programas, projetos maravilhosos, e chega um cara, aí assume um determinado cargo num FINEP e acaba com o FINEP em concert, depois de quantos anos? 20 anos. 20 anos de música clássica no FINEP. Os melhores concertos. E os cretinos são tão grandes, Lauro, são tão cretinos, né? Que eles, como é que eu vou parar com essa gente clássica que está atormentando o meu ouvido aqui, me perturbando? Pega o piano maravilhoso que nós tínhamos lá e faz uma doação para uma instituição, sei lá o quê, para agora que nós tiramos o sofá, estamos livres do problema, né? Agora que acabamos com o piano, então toda hora você vê a música clássica, Lauro, sofrendo uma violência. Recentemente eu vi no jornal O Globo que o nosso prefeito vai nos doar, vai homenagear 32 bondes com nomes de personalidades das nossas artes,
Não houve um músico clássico. 10 ou 12 do samba. Eu não estou dizendo que o samba e aquelas pessoas que estão ali, Laura, que elas são maravilhosas. São maravilhosas, maravilhosas. Antes tivessem mais bondes. Mas só gente do samba, meu amigo. Não, e vem cá. E Bidu Sayão? Bidu Sayão. Da Praça Tiradentes. O maior nome do canto lírico do Brasil. A superstar lá, superstar na escola de samba buscou-a para ser homenageada, uma escola de samba. E ela não é homenageada pelo governo da terra dela, onde ela nasceu, Rio de Janeiro. Por que? Então, quem fez essa lista, Lauro? A casa dela, na Praça Tiradentes, que foi reformada no tempo do Sarney, porque o Sarney, exatamente. Prometeu a ela que a casa dela seria o museu dela. Cadê o museu? Tem um retrato dela lá. Pelo menos. Dizem que eu nunca nem entrei. Mas no Metropolitan você viu o retrato dela, né? Sim, é o primeiro. O Metropolitan, o primeiro retrato que você vê na galeria é Bidu Sayão, né? Mas aí, Lauro, você vê maravilhosos. Por quê? Né? Não vou falar nomes, né? Mas porque já tem gente com nome de aeroporto, né? Já tem gente com nome de rua, já tem gente... Por que não essas pessoas? Por que não o Vila Lobos? Porque um bonde, o Vila não merece um bonde com o nome dele. Mas é isso, né, Laura? Tudo na música clássica nos leva ao aborrecimento, nos levam a criar desafetos, né? Mas é que colocaram tudo na mão dessa gente. A estátua do nosso amigo Mione, que estava na porta da escola de música, o busto dele, foi arrancado por vândalos para venderem o bronze, não sei o que é. E cadê? Subiu. Lauro, é a música clássica que salva um país, Lauro. É o Nazaré, é o Vila Lobos. Você vê, os gênios também, os gênios da música popular, sim. Então, Cartola, isso é um imortal. Que homem foi Cartola? Pixinguinha. Meu Deus, de onde é que saíram esses gente? Mas são só esses nomes. Não tem mais ninguém, né? Mas eu não falar em nomes, você esqueceu de falar da opereta do Noel Rosa. Que memória maravilhosa que você tem, Laura, eu nem me lembrar mesmo. Eu estou em Londres, né? Aí um professor, um brasileiro que trabalha no King's College, né? Professor Mariano, ele de repente me convidou, olha, amanhã nós vamos fazer uma apresentação da opereta, A Noiva do Condutor, do Noel com o Gluckman, né? Eu conheço esse trabalho maravilhoso. Conheço aquela gravação antiga, né, Laura, com o Grande Otelo, a Marília Pêra, o Carlos Didier, o Caola, né? Aquela coisa deliciosa. E de repente eu estou em Londres, com músicos ingleses, com a locução, é um programa de rádio, né? É um programa de rádio, então, com artistas ingleses, né? ou artistas europeus, e o nosso maestro brasileiro lá, regendo, e você ouvindo aquilo, e as pessoas balançando, batendo o pé. Laura, e a categoria da música? Como é importante a obra do Noel, como ela não morreu. O homem, quantos anos tem o Noel de morto? 70 e tantos anos, 80 anos já? E de repente, é isso que eu digo, Laura, esses grandes gênios, eles não vão acabar, mas tem que ter também pessoas que os ajudem, né? Porque a obra de um Noel, por exemplo, ela tem que ser movimentada, ela tem que ser resgatada, ela tem que ser, né? Agora, se não tiver ninguém, aí como é que você vai ter interesse? Porque eles não permitem que nem essa, né? Por isso que eu valorizo muito, Lauro, o novo MIS da Atlântica. Eu acho que nunca a música brasileira teve um espaço tão dignificado, tão dignificante, tão importante, né? Como vai ser esse nosso espaço. A Carmen Miranda vai ter um espaço maravilhoso na Princesinha do Mar, a rainha do samba, a rainha da música popular brasileira, né? Então eu acredito muito no projeto do novo MIS e nem sei se vou para o novo MIS, né, Laura? A gente nem sabe se vai, né? Porque são coisas que não dependem da gente, não dependem de nós, né?
será talvez uma nova gestão, uma nova... Então a gente não estou dizendo nem isso. Política, né? Agora, o que acontece? Eu só sei que é um projeto maravilhoso, né? Agora, o Piando no Nazaré vai ter um lugar de destaque, isso sim, ali vai ser um lugar onde nós podemos cultuar o que é de melhor na música brasileira. É realmente um momento muito importante da cultura do Rio de Janeiro e, quem sabe, da cultura do Brasil. Mas eu digo isso, Lauro, não existe essa história cretina de passar a régua e querer nivelar tudo, não. A música clássica é uma música de excelência. O artista clássico, ele passa horas e horas e horas e horas da vida dele, anos inteiros estudando. O artista clássico, ele não pode deixar de estudar, ele tem que se atualizar sempre. Então, o que eu vejo? A falta de se prestigiar, né, a nossa música clássica. A gente só está trabalhando graças a um ou outro que tem a vocação de lutar por ela, né? Mas as nossas instituições, não. Algumas instituições realmente acham que não é por aí. Que a música clássica é elite. Isso é uma cretinice tremenda. Que música clássica? Você sabe, Laura, que a música, a ópera, por exemplo, né? A ópera era a música popular de um determinado momento na Itália. O pessoal, os teatros não tinham torcidas organizadas, Laura. Né? Se a música, depois de se apresentar uma determinada ópera, o pessoal já saísse pelas ruas assoviando, já era um motivo de que aquilo... É uma coisa fantástica. Quem foi que falou que a música clássica, Beethoven, não era popular? Todos escreveram para o povo. Né? Exatamente. A música é clássica, porque é uma música estudada, planejada, arquitetada, com um intuito maior do intelecto do indivíduo. É a melhor expressão daquele indivíduo, né? Então, isso é elite? É elite da cabeça. Não é elite do dinheiro. Eles confundem as coisas. Quer dizer, quanto mais intelectual você for, quanto mais sapiente você for, você vai entender todas as obras de arte. Exatamente. Toda a arquitetura, toda escultura, toda pintura, toda música de todo o país, de todo o povo. E tudo que fica do povo é o clássico, misturado com o popular, que o popular se torna clássico. Isso aí. E o clássico, o que é o clássico? A não ser uma obra que consegue passar pelo tempo. Porque um choro, por exemplo, de Pixinguinha como Carinhoso, é um clássico. Lógico. Né? Então você vê que o passar pelo tempo, eu vejo Nazaré, Laura, as pessoas tocando Nazaré, a música tem 100, 120, 130 anos. Estão tocando como se ela tivesse sido feita ontem. Isso é o clássico, né, Laura? Isso é o clássico. Agora, querem sempre passar a régua, né? Querem sempre passar a régua. Mas é isso, Laura. Então, quando a gente fala de música, né, você sabe que a música é muito importante na formação de um jovem, né? A gente não aprendeu. Eu aprendi música no colégio. Por que eu gosto de música? Por que você gosta de música? Porque eu estudava, eu tinha que cantar no coro. No primário, segundo ano, cantando no coro da escola, Henrique Doswart, lá de Ipanema. Era lei, era obrigação do Estado. A gente tinha que cantar os nossos hinos, nossa música folclórica. Então, era uma riqueza imensa. Aí levavam a gente para ver os concertos, assistir os concertos de juventude, de teatro municipal. Então, havia uma ligação para a educação da criança, para coisa digna, né? Não é para crack, não é para maconha, não é para as drogas, né? Talvez alguns gêneros musicais que estimulam até o errado, né? Mas como é que você, por exemplo, Laura, durante alguns anos, existiu lá no Museu da Imagem do Som, onde eu trabalho, na sede da Lapa, a escola de dança. Que maravilha que era aquilo, Laura. Hoje em dia ela funciona no anexo do Teatro Municipal. Aquela garotada, muitas vezes humilde. Às vezes eu pegava um trem, que eu moro num Campo Grande, na Zona Oeste, né? E aquela menininha já encontrava uma bailarinazinha, toda arrumadinha. Como é que uma pessoa, Laura, que
Como aquele garoto, aquela menina que dança um balé, como esse menino do morro que toca violino, né? Como é que esse menino vai, em algum momento, ou essa jovem vai se envolver com coisa errada? Não vai se envolver nunca, Laura, porque o espírito dela foi preparado naquele momento a algo superior, Laura. Então você não vai encontrar um jovem envolvido com crime se ele um dia pertenceu até mesmo a uma pequena banda de uma igreja, tocou um trompete, tocou uma bateria. Você não vai, Lauro, porque o espírito é preparado, entendeu? O espírito sofre uma coisa muito positiva, ele não vai se envolver com o errado. Mas acabaram com as músicas, com o estudo de música nas escolas, né? Eu me lembro que até 69, 70 eu ainda aprendi, cantava o hino direitinho, ai de se eu errasse, né? E tinha aqueles gestos com as mãos, né, Laura? De Talismã de Sofá. Ai, aqui que eu acho chatíssimo, né? Mas inventado pelo Vila. Vila Lobos, não, apenas o Vila Lobos criou isso, né? Olha quem criou isso, acabou, né? Acabou com isso, né? Agora, mas o que eu digo é isso, com que nação vai chegar, Laura? Eu conheço o mundo inteiro, meu amigo, todo mundo toca algum instrumento. Que nação vai sobreviver a essa viralatice toda, né? Essa crise de... Que nação sobreviverá se não tiver a música para ajudar essa garotada, João? Né? Eu me lembro, meu pai me levava no campo na Quinta da Boa Vista para ouvir concertos para a juventude, né? De manhã cedo na Globo, às 8 e pouco da manhã, concertos para a juventude na Globo. Eu aprendi tudo que eu gosto de música, Lauro, graças a esse tipo de projeto. Você também trabalhou naquele outro lado, projeto Pixinguinha, que saiu pelo mundo inteiro. Tinha um projeto Aquários, né, Laura? Tudo isso acabou, meu amigo. Então você vai querer o que dessa juventude? O que é? É o arrastão, é a praia, coitado dessa garotada. Sem um pingo de chance de conhecer o que é bom. Pingo de chance, Laura. Bom, agora, Luiz, eu queria que você dissesse da sua perspectiva para o nosso futuro aqui do nosso país, da pesquisa, da área da pesquisa, que é a sua área. Lauro, um grande temor que eu tenho em relação ao novo MIS, esse MIS da Avenida Atlântica, mas talvez até eu esteja falando isso por desconhecimento, porque as coisas que acontecem nos andares mais acima não chegam a gente, né? Então, a minha preocupação será que haverá uma excelência na área da pesquisa? A minha preocupação com a tal da cultura fast food, você chega, escolhe o sanduíche, come e vai embora. Será que vai ter uma pessoa ou um determinado número de pessoas que vai sentar com você e explicar o que é aquilo, ou até mesmo orientar você e dizer, a sua pesquisa não tem futuro, não existem publicações, não existe como você desenvolver esse assunto, procure esse aqui, como um professor faz, né? Então, não sei, eu faço isso no MIS hoje, posso, de repente, ensinar a outras pessoas essa dinâmica, né? Essa coisa que eu acho bacana. Mas eu queria que tivesse essa excelência na pesquisa do MIS. Como há pouco tempo no Museu de História Natural de Londres, eu, de repente, atrás daquele prédio fabuloso, suntuoso, magnífico, você encontra um prédio moderníssimo, dedicado, com 4 ou 5 andares, só a pesquisa. Que bacana isso, né? Que coisa importante. Então você pode curtir o museu com a sua família, como lazer, que é óbvio que é importante isso, mas também, se você se interessar, você também vai trabalhar em cima daquilo e você vai desenvolver trabalhos sérios na área de pesquisa. Agora, como eu vislumbro, como eu vejo o futuro na área da pesquisa musical, não sei, Laura, eu espero que seja um futuro bonito, né? Um futuro interessante, um futuro atraente. Mas olha, Laura, quando eu começo a me lembrar que eu já tenho 40 anos de pesquisa e só vejo a pesquisa declinando, né? Eu só vejo, em alguns momentos, pesquisas feitas na internet, quer enganar um trouxa, né? Aquilo ali todo mundo sabe do que é, né? E, de repente, essas mesmas pesquisas conseguem patrocínios fantásticos, porque não falta dinheiro, não. Você sabe disso, né? Não falta, né? A gente é que não sabe pegar, a gente que não sabe pedir, né? A gente não consegue ganhar. Não sei porquê, eu tenho um negócio, uma urucubaca em cima de mim, eu acho que eu herdei isso desses... né? Você vê Vila Lobos, essa figura fantástica, né?
quando ficou doente nos Estados Unidos, não tinha dinheiro nem para pagar a conta do hospital dele. Teve que um grupo de amigos empresários aqui no Rio pagar a conta dele e diziam que ele vivia às custas do governo de Getúlio Vargas, da ditadura. Gente ignorante, sabe, Lauro? Gente ignorante, nunca leu, né? Então, Lauro, eu vislumbro na área da pesquisa um declínio. Mas se no final desse declínio, naquele momento mais baixo, sobrarem os 3 ou 4 grandes pesquisadores, gente séria, orientadores maravilhosos, né? como foi, né? Os grandes mestres, né? Como um Sérgio Cabral, né? Como um Jairo Severiano, a turma de hoje em dia, você vê quantas pessoas, Lauro, sérias trabalhando ainda, mas também esse pessoal é de uma geração que está acabando também, Lauro, né? Você falou aí sobre Villa-Lobos. Villa-Lobos sempre viveu uma vida, vamos dizer, humilde. Quem nunca morou em palácios, nem em hotéis de luxo, até os hotéis que ele viveu em Paris. Que eu os conheci, né? Uhum. Coisas humildes. É um quartozinho com banheirozinho, uma coisa bem modesta. Ele viveu sempre assim também no Rio de Janeiro. Ele nunca morou em palácio, nem coisa. Quer dizer, nunca teve dinheiro. Agora ele morreu e deixou uma fortuna imensa, que até hoje a Academia Brasileira de Música vive dos direitos autorais que são arrecadados pelo mundo inteiro, fora a parte que saiu para a família dele, que ainda existe. E na medida que os familiares foram morrendo, Lauro, foi aumentando o número, os valores em relação aos direitos autorais destinados à Academia Brasileira de Música, né? Então, agora, o que acontece? Você vê que há pesquisadores maravilhosos, mas é uma geração que está acabando, uma geração de uma determinada idade, que ela não está sendo renovada, e eu queria que o MIS, esse MIS que eu conheci, Lauro, com o Almirante, eu queria que essa forma de tratar a música, a pesquisa musical, eu queria que procurasse manter alguma coisa próxima àquilo, sabe? Eu gostaria sim, porque não pode haver hoje em dia, Lauro, uma pessoa que você vai fazer uma pesquisa e te coloque na frente de um computador e só falta dizer para você assim, se vira, malandro. Eu não vejo pesquisa como isso, Lauro. Eu posso te mostrar, Lauro, que algumas instituições, o pesquisador é um mero, sei lá, apanhador de papéis. Ele vai lá, busca a pasta do que você pediu, a coisa que você fala. Então, eu não vejo pesquisa dessa maneira. Eu estou falando de pesquisa porque eu sou pesquisador. Então, é a única coisa que eu posso falar direitinho, que eu não vou errar. Certamente, errei várias coisas aqui durante esse nosso papo, mas é sobre a área da pesquisa, e isso eu entendo alguma coisa. 40 anos, né, eu comecei do nada, do zero, e cheguei um pouquinho acima do nada, um pouquinho acima do zero. Então eu acho que eu posso falar alguma coisa na área da pesquisa, sim. Me dou por satisfeito ao ponto que eu cheguei, né, Laura? Outro dia recebi uma carta linda de um artista francês, coisas lindas que, né? Então eu toda hora estou recebendo elogios de gente no mundo inteiro. Então eu sinto que como profissional, Laura, eu me sinto realizado. Essas 3 palestras na Inglaterra, né? Eu podia acabar hoje, Laura. Mas como ainda falta muito tempo para viver, mas eu podia acabar hoje. E me daria por satisfeito. Você ainda vai fazer muitas conferências pelo mundo afora. Londres foi o começo. É verdade. Você se lembra, Laura, que eu fiz? Organizei recitais para o Mignone tocar, né? Que época bacana. Eu fui empresário dele, da Maria Josefina, fazendo as coisas. Me lembro que Mignone sentava comigo, né? Então, como era o Mignone, a Maria Josefina e eu, os organizadores do recital, o dinheiro tinha que ser repartido em 3, né? Aí ele fazia, pegava pela metade, ficava metade para ele, para Maria Josefina, e a outra metade para mim, só para me ajudar, né, Laura? É uma figura, uma alma generosa. Como é que a gente pode esquecer de um homem desse, Laura? Eu não vou esquecer nunca. 30 anos depois do falecimento dele, o Mignone, enquanto eu existir, enquanto eu existir, o Nazaré vai ter alguma sobrevida, sobrevida na área da pesquisa, da biografia, porque a arte dessa gente, meu filho, não importa mais, ninguém mais segura, Laura. Mignone nunca teve uma instituição governamental
editando as obras dele para ver aquilo, sabe? O Nazaré, tudo pelo valor intrínseco de cada uma daquelas peças. Era o famoso boca a boca, né? Nazaré, como é que você vai entender essa popularidade dele no mundo? Agora que chegou a internet, eu não tô falando, como é que ele já era famoso? Porque sempre teve alguém que tirou uma xerox e mandou para alguém. Veja isso, conheça isso. Mas é isso, né, Lauro? Para exemplificar, ele está falando sobre a obra do Mione. Eu postei que a Maria Josefina me pediu que postasse a orquestração que ele fez dos quadros de uma exposição de Mussorgsky, que desde que ele morreu, a Maria Josefina tentando pedir a maestros, ela também, nada. Então foi montado depois de muitos e muitos apelos em Campinas, na Orquestra Sinfônica, uma gravação, está muito boa a gravação, eu postei. Teve 2.000 acessos assim em minutos. Agora o que eu acho mais gozado, que eu vi aquelas perguntinhas assim, satíricas, quem é ele perto de Ravel? Meu pai. Aquelas coisinhas assim. Eles esquecem primeiro que o Mione é considerado o maior orquestrador dos compositores brasileiros. Segundo, se ele fez a orquestração do quadro de uma exposição, ele sabe por que ele estava fazendo. E é fantástica. Não tem nada a ver uma com a outra. Não é melhor, que eu digo, não é melhor, nem pior, nem melhor. É ele, acabou, é a visão dele. É linda, e acabou. Não interessa se é melhor de Ravel. Ravel é muito mais conhecido, porque ele é o ídolo que tem uma máquina fantástica europeia para divulgação. O Mione está sendo descoberto agora, está nascendo agora. Quem sabe se essa orquestração não vai fazer ele nascer? Isso mesmo, Lauro. Que as pessoas entendam lá fora. A grandiosidade dele, porque conseguem criar um parâmetro, né? A comparação exatamente com a orquestração do Ravel vai mostrar o quanto ele é grande ou o quanto ele é pequeno. Mas é aí que está, né? É uma coisa assim, a nossa música, Lauro, eu não entendo como as pessoas não sabem ganhar dinheiro com a música clássica. Alguns sabem, né? Alguns sabem. Mas eu digo assim, há quantos anos, não sei lá, há quantos anos que eu não vejo uma grande montagem no Teatro Municipal, né? Uma montagem séria, né? Uma montagem feita por pessoas que entendem realmente da arte, da ópera, né? Mas aí você vê, e sempre cheios os teatros, né? Sempre faltando, a gente não consegue nem ingresso, né? Então, se dá dinheiro, por que ninguém corre atrás disso, gente? Porque preguiça ou, sei lá, não sei, Laura, isso você talvez pudesse me explicar melhor. Porque eu não consigo entender como ninguém ainda conseguiu compreender que a nossa arte, a arte musical, ela realmente é importante, e mesmo que seja considerado um produto, porque eu acho válido que um produto gere algum dinheiro, óbvio, né? Óbvio. Eu não sei por que ainda ninguém reparou esse pequeno detalhe, né, Lauro? Você vê os nossos artistas, são eles que lutam para conseguir gravar os próprios CDs. Que coisa terrível! É terrível. Carlos Gomes, brasileiro. Quem é Carlos Gomes? O maior músico das Américas do século XIX. Quem foi dos Estados Unidos, no México, na Argentina, que se comparou a Carlos Gomes na música, nas Américas, do século XIX. E o Brasil ignora. Então o que a gente vai fazer, meu filho? Se nós não reconhecermos isso, nós montamos aqui no Brasil as óperas dele. A importância de Carlos Gomes, Lauro, né? E é um caso único no mundo. Eles esquecem que ele foi Deus, não foi porque ele quis, porque Deus determinou. Ele nasceu lá no Cafundó, saiu de lá, veio fugido para o Rio de Janeiro, porque o pai não deixava, ele fugiu, veio para o Rio estudar, se formar aqui em música, ganhar uma bolsa de estudo e para... Por quê? Porque Deus mandou que ele fizesse aquilo. Não foi porque foi
Pedro II mandou ir para lá. Sim, mandou. Mas mandou sobre que critérios, né? Mandou porque o cara era bonitinho? Então quando a gente é cego e burro, não adianta. Você é cego e burro, você pode ser cego, mas não ser topeira. Mas infelizmente, o que eu acho que os nossos governantes são uma topeira. Vamos botar um pouco de otimismo. Não, tá certo, claro. Nos despedir com um aperto de mão gostoso, Isso aí. meu amigo, celebrar essa amizade de tantos anos. Obrigado, querido. Você que me honra com essa amizade, né? E vamos fazer muitos trabalhos juntos. Isso aí, isso mesmo.